Estou extremamente neurótica em relação a hospedar-me em hotéis, especialmente depois de compartilhar minha história. Talvez isso tenha acontecido comigo quando eu tinha 22 anos, durante uma viagem para uma convenção steampunk em Nova Jersey. Eu estava em algum lugar na Filadélfia quando encontrei um hotel onde poderia passar a noite. Embora não fosse um estabelecimento de luxo, parecia confortável o suficiente. No entanto, notei um grupo de homens suspeitos vagando perto da entrada principal. Sendo uma mulher solitária, mantive meus olhos baixos, mas podia sentir o olhar deles sobre mim. Pelo menos o hotel tinha estacionamento seguro, então não fiquei preocupada com meu carro. Ao entrar no hotel, percebi que era basicamente um passo acima de um motel sujo. No entanto, naquele momento, estava tão cansada que não tinha ideia de quando encontraria outro lugar decente para ficar. Afinal, eu estaria no meu destino amanhã e já tinha reservado um hotel muito melhor perto da convenção. A recepcionista, uma senhora idosa, semicerrou os olhos para o caderno enquanto escrevia minhas informações. Felizmente, sempre carregava dinheiro comigo, já que o hotel não aceitava cartões e não havia caixas eletrônicos por perto. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente, recebi a chave para um quarto de solteiro no segundo andar. O quarto estava razoável, não era o mais limpo que já vi, mas também não estava excessivamente sujo, exceto por um leve cheiro de poeira antiga. Depois de uma rápida inspeção, coloquei minha bolsa no chão e decidi refrescar-me. Enquanto lavava o rosto, ouvi uma batida na porta. Uma voz masculina chamou, dizendo que não era o serviço de quarto, mas mesmo assim, espreitei pelo olho mágico. Era um jovem um pouco mais novo que eu, vestindo uma simples camisa branca de botão e calças pretas. Ele cumprimentou-me cordialmente, perguntando se estava tudo bem com o quarto. Sim, obrigada, respondi incerta, enquanto ele me oferecia uma grande garrafa de água mineral. Isso é cortesia, senhorita, ele explicou. Agradeci e peguei a garrafa, e ele sorriu antes de se retirar, fechando a porta atrás de si. Olhei para a garrafa, notando que era uma marca local barata que nunca tinha ouvido falar. Como já tinha água da torneira, coloquei-a na penteadeira sem pensar muito sobre isso. Agora, tão cansada quanto estava, foi um pouco difícil adormecer em um lugar novo para mim. Lá estava eu, deitada na cama de hotel, completamente acordada no escuro. Não queria gastar tempo mexendo no meu telefone ou assistindo TV, apenas esperando pegar no sono antes de continuar minha viagem. O quarto estava tão silencioso que os sons mínimos eram amplificados. Ouvi claramente arrastar de pés do lado de fora. Pensei que fosse o serviço de quarto passando e não dei muita importância. Mas o som persistiu do lado de fora da minha porta. Eu a tinha trancado, mas não tinha certeza se havia engatado a corrente. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu me levantava, tentando ser o mais silenciosa possível. Fui até a porta e ouvi alguém respirando do lado de fora. Eu tinha certeza disso. Espiei cuidadosamente pelo olho mágico e franzi a testa ao ver o mesmo jovem do serviço do hotel lá fora. Ele parecia estar olhando para dentro antes de se aproximar mais. Levei um momento para perceber que ele estava encostando o ouvido na porta, como se estivesse satisfeito com o silêncio que encontrou do outro lado. Em seguida, ele tirou o telefone e começou a digitar rapidamente uma mensagem de texto para alguém, seus polegares voando sobre o teclado com rapidez. De repente, bateram na minha porta, o que assustou o homem do lado de fora o suficiente para que ele deixasse cair o telefone. Ele rapidamente o pegou e fugiu. Notei que ele optou pelas escadas acarpetadas em vez do elevador. Perturbada, decidi ligar para a recepção, mas descobri que o telefone não estava funcionando. Não tive forças para abrir a porta no meio da noite, então desci e coloquei uma cadeira sob a maçaneta da porta. Verifiquei novamente se a corrente estava engatada e esperei que o sol nascesse logo. Não consegui dormir naquela noite desde cerca de 2 horas após o incidente. A sensação de alguém mexendo na porta era perturbadora. Eu não tinha nada para me proteger e estava com medo. Naquela noite,
Jamais experimentei um medo tão avassalador como o que me dominava. Então, ouvi uma batida na porta, acompanhada de um alegre serviço de quarto. Gritei, sem me preocupar em responder, amaldiçoando minha decisão de ficar naquele maldito hotel. Felizmente, a noite passou e percebi mais movimento do lado de fora do meu quarto. Organizei minhas coisas com uma rapidez incrível e estava prestes a correr para a recepção, quando me detive diante da garrafa de água, movida por uma curiosidade mórbida. Ergui-a cuidadosamente e notei um sedimento branco assentando no fundo. Abri a tampa, que nem sequer estava selada, e senti o cheiro da água. Não detectei nada de anormal, mas sabia que o homem esperava que eu bebesse da água drogada, e foi por isso que ele estava ouvindo com tanta atenção. Agora, tomada por uma raiva crescente, dirigi-me à recepção e encontrei uma mulher de meia idade trabalhando no turno da manhã. Reclamei sobre a equipe de serviço de quarto, que achei estranha e assustadora, e ela levou minha queixa muito a sério. Expliquei tudo o que aconteceu e até mostrei a ela a garrafa de água. Ela me informou que o hotel não oferecia água mineral de cortesia, nem qualquer tipo de cortesia nesse sentido. Quando pedi para descrever o sujeito que estava me assediando, ela ficou em silêncio. Ele ainda está aqui? Eu perguntei com firmeza. A senhora franziu a testa e me olhou pasma. Ninguém assim trabalha no nosso hotel, disse ela categoricamente. Fique aí, Arnaira. Ela chamou outros membros da equipe, mas ninguém tinha visto um homem como eu descrevi trabalhando lá. Foi somente através das imagens das câmeras de segurança que descobri que o homem que se passou pelo serviço de quarto para mim era parte do grupo que vi do lado de fora do hotel anteriormente. No ano passado, durante as minhas férias no exterior, tive uma experiência perturbadora enquanto tentava adotar o estilo de vida de viajar sozinho. Isso aconteceu comigo no Nepal. Não quero causar problemas, então vou manter os detalhes vagos, mas posso dizer que o hotel onde isso aconteceu foi reformado e agora tem nova administração. De qualquer forma, escolhi ficar lá porque oferecia acomodação muito barata, quase suspeitamente barata. Mas, sendo um cara alto e em boa forma, não estava muito preocupado. No geral, o hotel estava razoável e atendia ao mínimo padrão. Antes do check-in, recebi um cartão SIM local após algumas tentativas e erros para obter internet no meu telefone, pois o hotel exigia algum tipo de número de contato, além das informações habituais. Meu quarto era pequeno e simples, mas estava limpo, e ainda tinha uma pequena varanda com uma porta de vidro deslizante. Estava no terceiro andar, então não me importei muito com a fechadura da janela quebrada, embora tenha ficado um pouco irritado com isso. A vista dava para uma rua movimentada e barulhenta, mas como planejava explorar durante o dia e ficar fora até tarde, a falta de uma boa vista não me incomodou muito. Naquela noite, fui despertado pelo telefone do quarto tocando. Mesmo meio grog, atendi ao telefone, onde um funcionário da recepção do hotel me informou que havia recebido uma reclamação de barulho vinda do meu quarto. Disse a ele que isso não poderia ser possível, pois estava dormindo. O rapaz perguntou se eu havia deixado a TV ligada ou algo do tipo, mas assegurei que não. Ele então questionou se havia outra pessoa no quarto, sugerindo que eu poderia ter deixado alguém entrar furtivamente, ao que respondi que estava sozinho e dormindo. Ele se desculpou por me incomodar e me deixou voltar a dormir. O estranho foi que, por curiosidade, ao perguntar ao pessoal do hotel sobre essa reclamação de barulho, eles não tinham ideia do que eu estava falando. Durante o dia, perguntas curiosas se concentraram em saber se eu estava sozinho, o que me intrigou. Afinal, se a reclamação de barulho fosse tão próxima e incômoda, eu também deveria ter sido perturbado, mesmo após o telefonema. Apesar disso, consegui dormir tranquilamente. No entanto, seguindo meu instinto, levei todos os meus objetos de valor comigo quando saí para visitar alguns lugares históricos, decidindo viajar leve. Não fiquei surpreso ao retornar e perceber que alguém tinha mexido nas minhas coisas no quarto.
Elas não estavam na mesma ordem em que as deixei, e algumas das minhas camisas haviam desaparecido. Relatei imediatamente o ocorrido à equipe do hotel e, espontaneamente, perguntei sobre a misteriosa reclamação de ruído mais uma vez, apenas para descobrir que ninguém tinha me ligado, pelo menos não da recepção. Bati mentalmente em mim mesmo por ter admitido que estava sozinho, fazendo uma nota mental para ser mais cuidadoso no futuro. Naturalmente, mudei para um novo quarto. A gerência do hotel insistiu que eu não chamasse a polícia, argumentando que nada de grande valor foi roubado e que eles considerariam isso uma prioridade. No entanto, em seguida, tentaram me culpar por ter perdido minhas camisas e insinuaram que eu estava fingindo ter sido roubado, como se eu estivesse se encaixando em um clichê de estrangeiro. Fiquei extremamente irritado e entendi por que as taxas do hotel eram tão baratas. Decidi encontrar um novo hotel melhor assim que possível online. O novo quarto era idêntico ao anterior. Não estava muito limpo, e a porta da varanda estava permanentemente emperrada. No entanto, a vista era melhor do que a do meu quarto anterior. Esse tipo de contratempo realmente atrapalha uma viagem. Para piorar a situação, comecei a receber mensagens aleatórias de números desconhecidos, oferecendo comprar isto ou aquilo, claramente golpes. Percebi que o que quer que estivesse acontecendo no hotel definitivamente envolvia mais do que parecia. A fechadura do meu quarto anterior não estava danificada, e o meu foi o único que foi arrombado naquele dia. Primeiro, foi a ligação, tentando ter certeza de que eu estava sozinho e sendo um alvo fácil para roubo, e agora isso. Só tinha dado meu novo número de telefone para o hotel, então eles devem ser os responsáveis por vazar informações. Preocupei-me sobre quais outras informações eles poderiam ter vazado e para quem. Não sabia se isso era apenas uma alucinação minha ou não. Eu não conseguia dormir naquela noite. Apesar do cansaço após um dia de passeios, estava tão inquieto que não conseguia descansar. À meia-noite, eu estava preso em um estado entre o sono e a vigília, sem saber ao certo onde a realidade terminava e os sonhos começavam. Tinha a sensação de que alguém estava bem do lado de fora do meu quarto. Empurrei a mesinha de centro contra a porta, embora soubesse que era uma medida inútil. Felizmente, nada aconteceu durante a noite. Na manhã seguinte, fiz as malas e verifiquei novamente se havia reservado corretamente um novo quarto em um hotel melhor online, anotando o endereço. Estava pronto para sair quando, por impulso, decidi verificar a previsão do tempo. Ao olhar para fora, vi pegadas de sapatos enlameadas na varanda. A porta de correr nem estava aberta, então claramente não poderiam ter sido minhas. O pensamento de que alguém poderia ter estado na minha varanda sem o meu conhecimento, potencialmente armado com aquela fechadura quebrada da varanda do último quarto, era assustador. Era difícil não pensar que eles poderiam ter sido informados sobre em qual quarto eu estava, considerando a reclamação fútil que alguém do hotel me fez. Se o próprio hotel estava envolvido, denunciar isso à polícia parecia inútil, especialmente porque nada de valor foi roubado e eu não fui prejudicado diretamente. Fiquei irritado por um bom tempo, mas acredito que essa experiência me deixou mais sábio. Aprendi a ser mais cauteloso e a confiar menos cegamente em certas situações. Quando eu tinha 14 anos, meus pais decidiram levar meu irmão mais novo e eu para o Colorado para uma divertida aventura familiar de acampamento. Antes de chegarmos ao nosso destino real, paramos em Houston para alugar um carro e organizar nossas coisas. O hotel em que ficamos era incrível, com uma piscina interna, uma padaria e 2 restaurantes requintados. Para mim e para o meu irmão, que tinha 4 anos a menos do que eu, era o auge do luxo. Enquanto meu pai estava fazendo o check-in e minha mãe explicava pacientemente ao meu irmão que não poderíamos comprar nada caro na padaria do hotel, eu reparei em uma mulher sentada no saguão. Ela segurava o telefone, mas em vez de usá-lo, estava olhando diretamente para mim. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu e acenou para mim.
Sem jeito, sorri de volta. Olhei para os meus pés, sentindo-me desconfortável com a intensidade do olhar da mulher e seu estranho sorriso fixo. Ela parecia uma senhora comum, uma figura rica e moderna, nada fora do comum à primeira vista. Por curiosidade, olhei para ela novamente e, para meu choque, ela tirou uma foto minha. O som estava desligado e o flash não estava ativado, e meus pais logo me levaram para o nosso quarto. Enquanto isso, eu a vi tirar a foto, mas ela não estava se preparando para uma selfie, então não poderia ter sido isso. Com a emoção de toda a viagem, acabei esquecendo de mencionar isso aos meus pais. Nada digno de nota aconteceu durante o restante do dia. No entanto, encontrei essa mesma mulher novamente no dia seguinte. Quando minha mãe nos levou para nadar na piscina interior, havia outros hóspedes presentes, o que tornou o ambiente bastante animado. Para minha surpresa, aquela mesma mulher estava lá novamente, sorrindo para mim. Sei que isso pode parecer normal, mas arriscando soar dramático, ela tinha um olhar intenso e predatório, como se eu a fascinasse de alguma forma. Imagine minha surpresa quando ela teve a audácia de se aproximar e começar a conversar com minha mãe, sendo extremamente doce e simpática. Mamãe, toda inocente, nos apresentou a ela, sem desconfiar de nada. Em vez de usar seu verdadeiro nome, chamarei a mulher de Emma. Meu irmão perdeu o interesse e foi sentar à beira da piscina, espirrando água com os pés, enquanto Emma dirigia sua atenção para mim. Ela começou a me elogiar, dizendo o quanto eu era bonito e como cresceria para ser alguém incrível. Mamãe ficou tão orgulhosa ao ouvir isso. Emma então compartilhou que trabalhava em uma agência de talentos, que organizava concursos infantis e outros programas competitivos. Ela estava sozinha há alguns dias por motivos de negócios. Emma fez o seu melhor para persuadir minha mãe a me deixar participar de um show de talento ou concurso de beleza, mas minha mãe recusou. Ela conhecia muito bem como as coisas podiam ficar tóxicas nos bastidores desses tipos de programas. Quando minha mãe começou a fazer muitas perguntas, Emma arranjou desculpas e saiu, me deixando com mais um de seus sorrisos intensos. Naquela noite, mamãe saiu para comprar algumas coisas, então só estávamos eu, meu irmão e meu pai no quarto. Nosso andar estava bem tranquilo quando, de repente, ouvimos uma batida na porta. Era Emma, que fingiu estar envergonhada por ter confundido nosso quarto com o do pai dela. Meu pai jovialmente a deixou fora do gancho, e ela mencionou que tinha conversado com minha mãe na piscina mais cedo. Percebi que algo estava errado quando Emma, que havia afirmado estar em um andar totalmente diferente do nosso, bateu na nossa porta. Fiquei com a forte suspeita de que minha mãe tinha mencionado casualmente o número do nosso quarto durante a conversa com ela. Quando comentei com meu pai que não gostava daquela mulher, ele interpretou errado e me deu um sermão, sugerindo que talvez fosse apenas minha imaginação. Pouco depois, meu pai saiu para fumar. Nosso quarto não tinha uma varanda, então ele teve que ir para um terraço comum no nosso andar. Ele nos alertou estritamente para não abrir a porta para ninguém e manter a fechadura trancada. Parecia que Emma estava esperando por essa oportunidade, pois cerca de 10 minutos depois que meu pai saiu, ela bateu na nossa porta novamente. Ela me chamou pelo nome e insistiu para que eu abrisse a porta. Ela sabia que apenas eu e meu irmão estávamos no quarto naquele momento, e continuou me persuadindo a ir com ela. Emma insistia que eu estava perdendo uma oportunidade de $2.000, e talvez meus pais também fossem mesquinhos por não aceitarem sua proposta. Ela queria que eu gravasse secretamente uma fita de áudio para algum show de talento, argumentando que estaríamos de volta antes que meus pais sequer percebessem. Sua alegria parecia tão falsa em seu tom feliz que até meu irmão arrepiou-se. Eu disse ao meu irmão para ficar quieto e não responder a Emma. Rapidamente, mandei uma mensagem para o papai, informando que a senhora assustadora estava insistindo para que abríssemos a porta. Foi um grande alívio quando meu pai retornou de volta em pouco tempo. Emma saiu provavelmente para evitar o confronto com meu pai. Meus pais estavam preocupados com o comportamento estranho dela. Minha mãe ligou para a recepção para reclamar da senhora do quarto 55,
mas descobriu que uma família diferente estava hospedada naquele quarto. Não tínhamos ideia de onde ela estava hospedada nem conseguimos encontrá-la depois disso. Foi só muito mais tarde, após toda a viagem, que descobrimos a prisão desta mulher no Colorado. Descobriu-se que Emma trabalhava para uma horrível rede de tráfico, atraindo garotas desavisadas com seu charme. Mostrei isso para meus pais, e todos nós ficamos bastante abalados com o que poderia ter acontecido, se eu tivesse ido com Emma naquele dia. Seja um homem ou uma mulher, nunca confie em estranhos tão facilmente, e definitivamente nunca conte a eles em qual quarto você está hospedado, em hipótese alguma.